Fala galera, aqui é o Marlon do Fabricando Sinergia e hoje eu tô aqui para falar com vocês mais uma vez sobre algumas informações de franquia, mas hoje o intuito é trazer e responder a pergunta que alguns de vocês devem estar se fazendo, né? Tanto das pessoas que me seguem até hoje, quanto das pessoas que ainda vão seguir, quer saber quem é Marlon, da onde veio, como entrou no mundo de franquias, como se especializou em franquias, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu fiz tudo isso e como que eu cheguei até aqui, tá bom? Bom, eu sempre fui apaixonado por empreendedorismo, né? Sempre gostei de empreendedorismo e desse mundo, né? De ser empresário, de ter o próprio negócio, de montar o seu negócio e de algo que está na sua cabeça e depois você materializa isso. Só que eu não sabia de tudo isso desde sempre, mas eu sempre me fascinei por esse mundo. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 10 anos ainda, eu lembro que meu pai ele tinha alguns VHS do Daniel Godry, né, algumas palestras motivacionais, algumas palestras sobre negócios, e eu assistia esse VHS no aparelho lá de casa e ficava fascinado, nem tanto pelas informações, porque eu não tinha capacidade de assimilar aquelas informações que ele falava ali, mas pela forma que ele comunicava, pelo jeito que ele comunicava aquelas informações, aquele jeito de falar, jeito de entreter o público, e aquilo me fascinava. E depois eu fiquei sabendo que aquilo era um tipo de empreendedorismo também, aquelas informações das quais ele falava era sobre empreendedorismo, sobre negócios. E tudo isso aconteceu com 10 anos. Meu pai foi me orientando, né, formado em marketing, administração de empresas, desse mundo de marketing, ainda não digital, né, porque aí a gente estava ainda na casa aí de 1990, mas ele foi me orientando e um dos livros que ele tinha era um livro que foi um divisor de águas para mim, e aí eu já por volta aí de 12 para 13 anos, era o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro foi um divisor de águas para mim porque ele me ensinou como conquistar a confiança das pessoas. Então eu tinha um carisma, meus pais contam que eu tinha um carisma já desde muito novinho, de conseguir conversar com qualquer um, não importando a idade que tenha, não importando a classe social. Eu não tinha problema nenhum, né? Tanto na empresa que meu pai trabalhava em São Paulo, certa vez meu pai conta que eu encontrei ele me apresentou para o presidente da empresa e eu tinha menos de 8 anos de idade e eu falei com o presidente dizendo, poxa, meu pai está ficando muito fora de casa, você podia deixar ele dar um pouco mais de folga para ele. Então eu tinha uma facilidade de conversar com as pessoas, uma inocência também de conversar com as pessoas, que lá com 12, 13 anos, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas me mostrou como fazer isso intencionalmente. Você cativar pessoas, você fazer com que as pessoas te ouçam, né? E uma das coisas que o livro ele diz que você primeiro ouve as pessoas, ouve o que ela tem a dizer integramente, né? Não só esperando o momento dela falar para você colocar a sua posição. Você simplesmente ouvir o que a pessoa tem a dizer, assimilar o que ela está falando e comentar em cima daquilo. E quando você abrir a sua boca, a pessoa vai te ouvir realmente com interesse, porque ela vai se sentir em dívida com você por você tê-la ouvido. Basicamente foi isso a principal lição que eu tirei desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ainda com 12 anos de idade. Eu continuei lendo vários livros a respeito de empregabilidade, de empreendedorismo, de muitas outras coisas, porque meu pai e a minha mãe sempre foram ávidos leitores, né? Sempre estiveram com livros, o meu pai sempre com VHS, com CD de áudio, naquela época não existia podcast ainda, então eu acompanhava esse mundo offline ainda, né? Porque a internet não estava disseminada da maneira que é hoje. E aí eu comecei a
querer trabalhar, né? Eu tinha um conhecido, né, que ele fazia um técnico em mecatrônica, com ênfase em robótica. E aquilo me fascinava, porque ele me contava como que funcionava aquilo, como que era trabalhar com robô, como que era aprender um pouco sobre programação. E aquilo me fascinava, mas eu ainda não tinha idade para fazer o curso. E eu fui deixando de lado aquele anseio por empreendedorismo, que eu até então não sabia nem o nome, mas eu fui deixando de lado e me interessando por esse mundo de indústria, pelo mundo de robótica, porque eu não sei se é só no Brasil, mas passarinho passareia, sapo sapeia e adolescente faz Senai. Né? Esse é o viés que acontece com todo mundo, com quase todo mundo. E pai e mãe que tem um filho com 13, 14, 15 anos e não está fazendo o Senai acha que tem alguma coisa de errado com aquele seu filho. Né? E tenta empurrar ele de qualquer maneira para ele ir fazer Senai, porque é assim que a gente aprendeu, né? Que nossos pais aprenderam que as crianças se desenvolvem e se preparam para a vida. E aí eu fui, também assim como pessoa normal que era, fui fazer Senai, né? E deixando de lado aquilo que eu nem sabia que era uma predisposição para uma área, e fui fazer Senai, aprendi muito no Senai e continuei em contato com aquele amigo que agora já trabalhava com robótica e achava incrível aquilo, mas enquanto eu fazia Senai eu não podia fazer o técnico ainda porque meus pais não tinham condições e era um sonho para mim, aquilo se tornou algo necessário para a minha vida, né? Eu achava aquilo, sem aquilo eu não seria feliz, não seria completo. E chegou um momento, depois de mais de um ano, chegou um momento que eu pude começar a trabalhar e aí com o que eu trabalhava eu conseguia pagar aquele curso técnico em mecatrônica e fui me desenvolvendo naquele curso, fui aprendendo bastante como crescer na área, como que as pessoas que estão na área pensam, como que as empresas contratam pessoas nessas áreas. E fui fazendo curso, fui aprendendo. E nesse curso, né, depois aí de mais de um semestre, 1 ou 2 semestres, eu percebi que boa parte das pessoas ali no curso que eu admirava, às vezes pelo jeito de trabalhar, pelo trabalho que tinha, pelo salário que tinha, eu percebi que elas trabalhavam em uma empresa em comum, uma multinacional aqui da cidade de Mogi das Cruzes. E aquilo se tornou uma outra necessidade, porque o curso eu já tinha atingido, eu já estava atingindo conseguir fazer aquele curso. Percebi que não era tudo aquilo que eu imaginava, né, antes de eu fazer o curso. O curso era assim bom, muito legal de se fazer, mas era menos do que a minha expectativa ela me mostrava. E aí eu decidi que eu queria entrar naquela empresa, aquela multinacional que era muito boa, era excelente, era incrível, maravilhosa. E fiquei durante mais quase um ano tentando entrar nessa empresa de qualquer jeito. Eu tentava colocar meu currículo na agência que contratava a empresa, entregava na porta da empresa, entregava meu currículo igual panfleto para todos os meus amigos que trabalhavam naquela empresa e fui tentando, até que talvez não por competência do meu currículo, porque era muito pobre ainda, mas por insistência da minha parte, eles perceberam que eu realmente queria entrar naquela empresa. E me deram a oportunidade de entrar. Eu fiquei muito feliz e contente, porque finalmente eu conseguia adquirir. Eu já estava no ensino médio lá atrás, pensando que eu seria feliz de verdade no momento que eu entrasse no curso técnico. Aliás, no momento que eu entrasse no Senai ainda, e aí quando eu estava no Senai, para mim, o que seria legal de verdade seria quando eu entrasse no curso técnico. E da mesma forma, no curso técnico, a régua aumentou e eu achei que eu seria feliz de verdade quando eu entrasse naquela empresa. E comecei a trabalhar naquela empresa ainda fazendo o técnico. E fazendo o técnico, trabalhando naquela empresa,
eu vi que boa parte das pessoas que estavam terminando o técnico ali, pessoas que estavam trabalhando naquela empresa também, eles pensavam, eles tinham vontade de fazer engenharia. Porque quem faz técnico, se forma em técnico, tem que crescer, não vai viver a vida inteira como técnico, então a sequência normal e natural seria fazer engenharia. Eu, por pessoa inteligente que sou, fui fazer engenharia também. Agora trabalhando naquela empresa, com um salário muito bom, dava para pagar engenharia sem muitos esforços. E agora eu coloquei na cabeça, né, nesse momento da minha vida, eu coloquei na cabeça que eu seria feliz de verdade no momento que eu fizesse engenharia. Comecei a fazer engenharia, muitas pessoas me ajudaram a fazer, aos trancos e barrancos, porque engenharia não é uma faculdade fácil de se fazer. Os meus amigos que sentavam à minha volta que o diga, a dificuldade que eu tinha para aprender, para assimilar todo aquele conhecimento, cálculo e etc. Fui fazer engenharia elétrica, né? E fui crescendo de cargo. Enquanto fazia engenharia, fui crescendo de cargo naquela empresa. Entrei lá como auxiliar administrativo, como eu costumo brincar, eu buscava o café, mas até que um amigo, né, porque ele me chamou no canto e sentou e falou: Marlon, quanto você acha que custa para a empresa você ir buscar o café? Porque você ganha um valor de salário, você tem um custo hora para a empresa, que ela paga para você, só que o seu custo ele é X. E todas as outras pessoas, porque eu trabalhava num departamento de engenharia, então todas as outras pessoas eram engenheiros formados, ganhavam muito mais do que eu, e olha que meu salário era muito bom. E ele disse: qual você imagina que é o custo das outras pessoas desse departamento? Então, para a empresa, hoje, né, é melhor para a empresa que você vá buscar o café. Ele deu esse toque de amigo para mim e eu entendi aquilo e eu nunca mais reclamei de ir buscar o café, até o momento que entrou uma outra pessoa abaixo de mim naquele departamento e naquele momento ele tomou de novo a palavra e disse que a partir de hoje seria essa outra pessoa que buscaria o café, porque para a empresa era melhor que essa outra pessoa buscasse pelo valor que ela custava para a empresa. E eu tirei de lição isso porque em todos os outros projetos que eu fui fazer, sempre a empresa ela tem que visar o lucro para sobreviver e o indivíduo como profissional tem que também visar o lucro da empresa para que ele se mantenha na empresa, para que ele cresça e a empresa cresça junto. Bom, trabalhei bastante, né? Fiquei ali os bons anos de engenharia trabalhando naquela empresa, entrei um pouco antes de fazer engenharia, fiquei todos aqueles anos de engenharia sofrendo, fazendo a faculdade, trabalhando na empresa, fui crescendo de cargo, cheguei a liderar uma equipe de 30 pessoas praticamente e meu salário foi aumentando até chegar o momento, por exemplo, que meu salário, eu era ainda muito novo, meu salário era o maior salário da pessoa mais jovem naquela empresa, e tinham mais de 1.000 funcionários a empresa, meu salário era o maior, eu era o mais jovem ganhando o maior salário entre aqueles na minha média de idade. E como eu sabia disso, porque eu tinha informações, né, de RH que me diziam aquilo, que tiravam amigos que estavam no RH, que tiravam até sarro de mim por causa disso, falando ali para mim fazer o 0800 com os amigos por conta do meu salário. Enfim, eu fui crescendo naquela empresa, a empresa que eu tinha um sonho, que eu acreditava ser o momento que eu seria realmente feliz, e fui feliz durante bastante tempo nessa empresa, fazendo engenharia e trabalhando nessa empresa, mas quando algo não te faz realmente feliz, não faz o coração cantar, não faz você se sentir útil e te empolga todo dia ao levantar da cama, realmente não adianta. Você pode estar feliz naquele momento, mas parece que a felicidade ela se esvai. E tem um conhecido que ele costuma falar que é como se você cometesse suicídio em gotas, né? Você se mata a cada dia um pouquinho
porque você não está fazendo algo que faz o seu coração cantar, que faz você entender e levantar todo dia, ainda que esteja chovendo, ser um excelente dia para você trabalhar. E num dado momento, o meu rendimento na empresa, com todo esse sentimento, óbvio que meu rendimento na empresa ele caiu realmente, eu fazia 150%, e a partir daqueles momentos que eu não estava tão motivado assim, eu passei a fazer só 100% do que era para mim fazer, não estava fazendo mais que a minha obrigação mais na empresa. E aí veio uma crise na empresa, que a empresa passou, e por esse motivo, eu ser mais jovem, ter um salário muito alto, e eu não estava mais com um brilho nos olhos para aquilo que eu fazia, eu fui demitido dessa empresa. Nesse momento da demissão, eu lembro como se fosse hoje, o meu atual supervisor, chefe naquela empresa, gerente, ele sentou comigo e ele disse que a mesma coisa havia acontecido com ele. Ele estava numa empresa, a motivação dele caiu e ele foi dispensado daquela empresa. E a pessoa que mandou ele embora disse algo que ficou marcado para ele, que era que aquilo podia não ser o fim, mas ser um começo de uma nova história. Na hora eu pensei, que clichê, né? Você mandar alguém embora e você dizer palavras tão bonitas. E eu fiquei pensando se aquilo realmente seria verdade. Mas não adiantou, fui para casa e vivi o meu período de luto, né, por aquela demissão, aquela dispensa. Quando você pede demissão, o sentimento é mas quando você é dispensado, ainda que você esteja infeliz naquele lugar, você fica realmente sentido. Eu fiquei ali durante uns 3 dias, mais ou menos, quase que de luto, né, sem saber o que fazer, sem saber por onde que eu iria começar de novo. E aí até minha mãe se preocupou bastante comigo. E eu decidi depois desses 3 dias que eu ia refazer o meu currículo, que eu já não pegava naquele documento fazia mais de 5 anos. E eu comecei a redigir o meu currículo, comecei a escrever o currículo, comecei a ver como que pesquisar de novo como que faria um currículo bom. E aí eu, escrevendo aquele currículo, né, pensando em tudo que eu passei, pensando os cursos de organização de eventos, de marketing, os cursos extracurriculares que eu já tinha feito, o Senai, o técnico e tudo mais, eu comecei a lembrar daqueles vídeos, pode-se dizer, né, do Daniel Godry, os livros que eu havia lido, porque nenhum livro que eu li até aquele momento na minha vida era de engenharia. Nenhum livro que eu tinha lido, que eu tinha me interessado, era de robótica. Nenhuma palestra que eu tinha frequentado era da área que eu estava seguindo na minha vida. E eu tomei a dura decisão, né? Eu percebi isso a tempo e eu decidi que eu queria empreender, e talvez aquele era o momento, né? Era a chance que Deus estava me dando, a forma dele me mostrar que eu seria muito mais útil, que eu faria mais diferença no mundo fazendo outra coisa. Então eu decidi que eu não ia procurar emprego naquele momento. E aproveitar que eu não estava empregado, e aproveitar que eu não tinha nenhuma pessoa, nenhuma empresa me chamando para trabalhar, e eu não ia procurar emprego. E tomar essa decisão, sinceramente, não foi a parte mais difícil. Tomar essa decisão foi até fácil, né? Porque eu estava tomando uma decisão que estava fazendo o meu coração borbulhar de novo. A parte mais difícil era contar para os meus pais que eu não iria procurar emprego na área que eu estava, que já tinha um currículo muito bom, já tinha cursos, já estava no fim praticamente de engenharia, com uma experiência fenomenal, então o salário bom seria facilmente cavado naquela mesma área. E eu contei isso, e a primeira pergunta que eles me fizeram foi... como que você vai pagar a faculdade? A faculdade é cara, você tinha um salário muito bom, se você arruma outro salário muito bom, você continua pagando a faculdade tranquilamente. Como que você pretende pagar a faculdade se você não vai procurar emprego? E se você não vai procurar emprego, o que você pretende fazer da vida?
Eu disse, em relação à faculdade, é outro ponto, que eu não vou terminar a faculdade. Pelo menos não nesse momento. E eu disse pelo menos não nesse momento, quase que para tranquilizá-los. E como eles acharam impensável não terminar a faculdade, está terminando a faculdade já, faltando aí 1 ano para me formar, e eu dizer que não ia terminar a faculdade. Tá, mas se você não vai terminar a faculdade, o que você vai fazer da vida? O que você está pensando? O que é algo melhor do que isso? Eu falei, é algo melhor, mas é algo incerto. Meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores de forma ou outra, desde feirante já fizeram de tudo um pouco. Já tinham perdido muito dinheiro, já tinham perdido muito tempo tentando empreender. Eu disse, eu vou empreender, vou abrir meu próprio negócio. Meu pai foi o primeiro que falou, poxa, eu já abri vários negócios, eu já empreendi bastante, e eu sei que se você não tiver um dinheiro para você investir e começar jogando, você é engolido pelos outros players do mercado, e etc, etc, etc. Então acho melhor você arrumar outro emprego e você começar devagarinho, juntar um dinheiro e depois você abrir o próprio negócio com mais força, com mais certeza das coisas. Eu disse, mas eu quero agora, porque eu sei que se eu conseguir um outro salário igual aquele que eu ganhava, vai ser muito mais difícil de eu destruir aquele castelo de areia para construir outro empreendendo. Eu sei que vai ser muito mais difícil eu abrir mão de um salário de XYZ por um rendimento, um prolabore de X. Então, nesse momento que eu não tinha renda nenhuma, qualquer coisa que eu ganhasse empreendendo seria bom para mim. E eu tomei essa decisão, bati o pé, que era isso que eu queria. Minha mãe sempre foi um pouco mais, vamos ver o que dá. Então ela realmente sentou comigo, não quis dar palpite no que eu deveria fazer ou não. Ela simplesmente olhou nos meus olhos, como sempre faz, e falou, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer fazer da vida? Não é fácil, não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado, pode ser que você perca tempo, pode ser que o seu currículo ele esfrie, né? E você não consiga um trabalho com um salário que você tinha. Se você procurar agora, possivelmente você vai conseguir, mas se você não procurar agora e esperar, pode ser que depois você não consiga. E eu decidi, mesmo assim, empreender. E o que eu iria fazer? E aí eu sentei na frente do computador novamente, agora não mais para fazer o currículo, mas agora para pesquisar uma área para me empreender, para me abrir o próprio negócio e realizar esse sonho. E por imaturidade, talvez, eu tinha a ideia que aquilo que eu achasse ali naquela pesquisa, eu ia realmente ficar rico, eu ia acertar a minha vida, ter muito mais liberdade, ter liberdade financeira e etc. E sentei na frente do computador com aquele intuito e eu percebi que era um pouquinho mais difícil do que parecia. E eu comecei a pesquisar mais, a ler mais e a ir atrás. Eu achava que viria do computador, da internet, a minha grande ideia. E, na verdade, a ideia que eu tive naquele momento foi muito mais da minha vida, em geral. Para quem não sabe, eu sou natural de Foz do Iguaçu, Paraná. E lá é uma das maiores colônias árabes do Brasil. Então tem muito árabe, tem muita culinária árabe, tem muitas mesquitas e etc. E eu fui para lá numa dessas viagens de final de ano que eu sempre faço para lá, para ver os meus amigos e parentes. Eu analisei que existia um lanche lá que é o meu favorito árabe, que se chama shawarma. Eu gostava muito daquele lanche e eu percebi que aqui em São Paulo poucos lugares tinham aquele lanche, eu só tinha achado no Brás. E em Mogi das Cruzes, na cidade onde eu moro, não tinha esse lanche. E eu decidi que eu ia trazer esse lanche para cá. Voltei para Mogi com essa ideia na cabeça, que seria o momento, minha grande ideia. E eu comecei a pesquisar que equipamento comprar. Comprei muito mais equipamento do que deveria, gastei muito mais dinheiro do que deveria para montar uma cozinha industrial anexa à casa da minha mãe, né, onde eu morava até então. E
E aí eu comecei a montar aquela cozinha e pesquisando como que ia fazer, as receitas, fui atrás de conhecimento, de árabes mesmo, e aprendi um pouco daquele costume, daquela culinária. Minha mãe, como empreendedora, é o sangue empreendedor que corre nas veias, apesar de ser concursada, ser funcionária pública, muitas das vezes a gente tem um estereótipo de funcionário público, não tem a ideia empreendedora, não tem o viés empreendedor, mas minha mãe, ela quebra essa regra, né? E ela consegue mostrar, consegue ter uma visão do negócio que naquele momento eu não tinha, e é uma excelente cozinheira. Então, se eu ia trabalhar com o ramo alimentício, ela foi a primeira pessoa que me veio na cabeça e ela topou o projeto. Então ela trabalhava o dia inteiro e à noite ainda me ajudava nesse lanche árabe, né? Nessa cozinha de delivery, que nós só fazíamos delivery desse lanche. E fizemos esse delivery durante um bom tempo na cidade de Mogi das Cruzes. Durante esse tempo que eu estava funcionando, surgiram outras pessoas fazendo isso no mercado. E se você tem um pensamento startupeiro igual o meu, acha isso super demais, é super legal, porque se tem mais pessoas falando daquele mesmo assunto que você está apresentando, é maior a possibilidade de alguém conhecer o seu negócio ou até googlar aquele assunto, porque até então ninguém em Mogi das Cruzes colocava no Google shawarma. E através das compras de palavra-chave, etc., e propaganda que eu fazia, eu percebi que as pessoas começaram a pesquisar na cidade essa palavra que muitas vezes não sabia nem o que era, mas quando eu via o lanche e via que escrevia daquele jeito, ia procurar. Surgiram outras pessoas fazendo isso na cidade também, mas o ramo alimentício é bastante complicado, exige um investimento um pouco maior, existe um conhecimento e uma disciplina muito grande e muitas horas trabalhadas, né? E eu acabei ficando muito mais operacional na empresa do que estratégico. Na verdade, não ficou ninguém estratégico na empresa. Ficamos eu, minha mãe e outras pessoas que estavam envolvidas 100% no operacional. Só que quando você tem um monte de gente no operacional, não tem ninguém na estratégia, no marketing, em vendas, em fechar parceria comercial, etc., os clientes se vão, por mais que você faça campanha em Facebook, Google, Instagram. E a gente viu os clientes diminuindo cada vez mais e eu decidi fechar aquele negócio porque o meu caixa já não sustentava mais ficar aberto e eu achava que não valeria a pena queimar o restante do caixa que eu tinha para estar dando conta daquilo, e eu decidi fechar. Foi outro luto para mim encerrar aquela operação, mas foi tranquilo, porque realmente a gente estava se esforçando muito, a gente estava se dedicando tanto àquilo e o retorno estava sendo muito pequeno. Eu vi que a minha mãe, ela estava se dedicando muito àquilo, né? Trabalhava o dia inteiro como professora, que não é um trabalho fácil, e à noite trabalhava junto comigo, e então eu fechei. Outro momento, outro pequeno período de luto, né? Durante algum tempo, aí, depois de ter fechado. Mas aí, de novo, reacendeu aquela vontade de empreender e meus pais achavam, poxa, agora beleza, né? Agora você aprendeu, vai lá, faz o currículo, procura emprego e vai embora. E eu disse, nada a ver. Eu vou continuar com essa vontade de empreender, né? Com essa cruzada ao empreendedorismo. E eu fui de novo pesquisar sobre, ver o que eu poderia fazer. E eu abri um e-commerce de roupas de academia. Então, tudo quanto é tipo de roupa de academia, masculino e feminino, eu ia para São Paulo, buscava essas roupas, abri uma página no Facebook, uma loja virtual ali, bem simplesinho, e comecei a prospectar, comecei a fazer algumas vendas ali, dentro de academias mesmo, que eu frequentava algumas já, e comecei a galgar um crescimento. A gente conseguiu vender bastante. Eu tinha uma outra pessoa que era personal e então tinha uma abertura nas academias que era muito maior que a minha. Foi a minha primeira sociedade,
né, tirando aquela com a minha mãe. E a gente começou a vender, só que em um dado momento eu percebi que aquilo não ia tracionar do jeito que eu gostaria, não ia crescer do jeito que eu gostaria, e eu vendi a minha parte, aí passei a minha parte do serviço para o meu sócio, ele continuou tocando sozinho, e eu fui procurar outra coisa para fazer. Nesse momento eu não achava assim, outra coisa tão facilmente para fazer. Se alguém tivesse sentado do meu lado nesse momento, depois de ter quebrado a cara, ou antes de ter quebrado a cara algumas vezes, tivesse me orientado a comprar uma franquia, talvez eu estaria nessa franquia tocando ela até hoje. Mas eu não tinha essa pessoa, não tinha alguém que me orientasse dessa forma, e eu fui de novo tentar fazer alguma coisa. Cheguei a fazer Uber, nessa época fiz Uber durante mais de um ano. Ainda enquanto vendia roupas de academia, eu já fazia Uber junto. E depois de ter trabalhado tanto com Uber, ter ficado bastante tempo na rua, aí quem é Uber sabe disso, não dava para ganhar tanto dinheiro assim, como bastante outras coisas. Eu acabei conhecendo o trabalho de afiliado para vender curso. E tentando vender curso como afiliado, comecei a fazer vídeos para a internet. Isso há alguns anos atrás, comecei a fazer, comecei a postar e aprender. Mas eu percebi que não ia dar certo, que não dava realmente para mim tracionar do jeito que eu gostaria. Eu decidi, aliás, que eu precisaria entrar no mercado de trabalho de novo para ter um mínimo de renda viável, para mim me manter, para mim manter as minhas coisas, o que eu gostaria de fazer, meu lazer e etc. E aí, só que eu não gostaria de entrar no mercado de trabalho convencional, aquele do qual eu havia saído, então eu comecei a pesquisar como que eu faria para entrar num mercado de trabalho um pouco diferente. E eu comecei a pesquisar sobre startups. Eu achei que era super bacana esse mundo de startup, porque era como se você empreendesse, mas no CNPJ de outro. E eu vi com um amigo de infância, ele estava trabalhando numa startup, era sócio de uma startup, e eu entrei em contato com ele. E naquele momento que eu entrei em contato com ele através do Messenger do Facebook, dizendo que eu, vinha empreendendo de algumas coisas, né? Ele, inclusive, já tinha me elogiado pelos meus vídeos, etc. Eu disse que eu gostaria de entrar no mercado de trabalho por questões financeiras mesmo, e se ele sabia de alguma startup, né? Porque ele já vinha desse meio, ele conhecia bastante pessoas nesse meio, outras startups, o que ele achava se eu conseguiria entrar numa startup. Ele disse que na startup onde ele estava, que ele estava associado, tinha uma vaga para a área de vendas de franquia, e se eu estava interessado. E no dia seguinte eu já estava me encontrando ali com todos os sócios da empresa e me chamaram para fazer parte dessa startup. E eu comecei a trabalhar, comecei a aprender sobre startup, sobre franquia, principalmente nesse momento foi o meu primeiro contato com franquia, e aquilo me vislumbrou o mundo de franquia, e eu comecei a ler a respeito, comecei a fazer curso a respeito de venda de franquia, de formas diferentes de vender franquia, e junto ali com aquela equipe a gente desenvolveu um método para vender aquelas franquias um pouco mais rápido. E depois de um tempo, cada um ali acabou se separando, né? Mas cada um acabou indo para um lado, mas eu continuei estudando sobre franquia, sobre como vender franquia, como garimpar o interessado em se tornar franqueado. E eu percebi ali no meio de startup que as startups elas usam um método de venda que não é tão convencional no mundo físico, pode-se dizer, e utilizam um método de venda que é chamado de inside sales, que é uma venda interna. Então, empresas que vendem software, por exemplo, vendem software de R$50 mil, o vendedor sem sair da frente do computador, através de Messenger, através de LinkedIn, através das redes sociais, através de telefone, de WhatsApp. Então, cria um funil de vendas, é criado ali um funil de vendas e você vai garimpando aqueles interessados até chegar na joia que vai finalmente comprar o seu
serviço, o seu produto, o seu negócio. E a gente decidiu que iria aplicar isso em franquia. A gente começou junto com outras pessoas, eu comecei a afiar esse método e começamos a aplicar. Tivemos consultorias com diversos consultores do meio tradicional de franquia. Alguns diziam que não, franquia a gente vende da mesma forma há 30 anos, não vai ser agora que você vai reinventar a roda. Só surfa a onda que está aí, não precisa querer criar outra onda. E a gente olhando, analisando o mercado, tanto de franquia, quanto de startup, quanto de vendas por inside sales, a gente viu que daria certo e começou a tentar aplicar inbound marketing para venda de franquia, inside sales, para conversão, e começou a dar certo. Eu, particularmente, nesse momento, fui responsável pela venda de mais de 60 franquias em menos de um ano. Então eu vendi realmente muita franquia em um tempo recorde, para uma pessoa só ter vendido essa quantidade de franquia. Até o momento não tinha como uma pessoa depositar, comprar uma franquia de 20, 30, 50 mil reais só de frente do computador. O primeiro contato que o franqueado tem com um vendedor desse tipo, com um executivo de contas, que a gente chama desse tipo, no treinamento de franqueados. Então ele não vê olho no olho o franqueador, ele paga a franquia, o método ele torna a apresentação da franquia tão transparente que a gente ouvia relatos tipo, poxa Marlon, eu não sou acostumado a comprar nenhum livro da Amazon, por exemplo, eu não coloco meu cartão de crédito, eu não deposito nada que seja online, porque realmente eu tenho medo, existe clonagem de cartão, para mim eles vão roubar meus dados, eu tenho medo. Mas o processo que você criou, o jeito da apresentação da franquia foi tão transparente que é como se eu estivesse apertando sua mão e te olhando no olho na hora de fechar o negócio. E a gente conhece esses franqueados somente no treinamento de franquia. Isso se fez muito, muito valioso, porque eu vendi sozinho ali mais de 60 franquias, mas participei da venda e do processo de implementação de mais de 150 tipos de franquia. Então eu consegui, nesse momento, validar uma ideia de um modelo de negócio, de um modelo de vendas que daria certo para um mercado que ninguém aplicava. E aí as pessoas, os franqueadores começaram a vir até a gente e falar, poxa, como que vocês fazem isso? Como que vocês vendem franquia desse jeito, mas alguns consultores dizem que nem possível é você fazer isso. E a gente começou a ensinar outras pessoas. Nesse momento eu comecei a perceber que e algumas pessoas vinham com um discurso assim, poxa, quanto que você cobra para sentar comigo um sábado lá na minha empresa e me explicar mais ou menos, ver o que a gente pode melhorar lá, o que a gente pode fazer. E aí uma lâmpada se acendeu na minha cabeça que eu achei, poxa, por que não a gente fazer consultoria? Eu, no caso, aprender como se faz consultoria primeiramente, porque eu não sou um consultor. E eu fui então, com o conhecimento que eu tinha de franquia, fui aprender a dar consultoria. E comecei a sentar com as pessoas que sabiam fazer isso, eu comecei a conversar, tenho alguns amigos que sabem dar consultoria financeira, comecei a trocar mensagens com eles, para eles me ensinarem a como fazer consultoria. E fui dando consultoria, cobrando cada vez mais alto, porém chega num teto que, de ser justo ou não, você cobrar aquele valor, e aí você começa a se sentir mal se você cobrar mais que aquilo. Então eu decidi, nesse momento, dando consultoria para diversas empresas, eu percebi, aliás, que meu tempo era escasso. Porque por mais que eu desse consultoria de manhã, à tarde e à noite, eu não conseguiria atender um número infinito de clientes. Porém, quando você faz um cliente dar resultado, aparecem outros 3 que vai querer aquele mesmo resultado. E aí eu tomei a difícil decisão, novamente, outro marco na minha vida, de parar de dar a consultoria do jeito que eu dava até aquele momento.
Fiz um outro modelo de consultoria, mas aquele não era meu foco naquele momento. E eu comecei a criar conteúdos para a internet, para criar conteúdos para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. Comecei a fazer lives, comecei a fazer stories falando de como você transformar o seu negócio em franquia e como você pegar a sua franquia e vender 10 vezes mais. E vender 10 franquias por mês no mínimo. Então você manter uma meta audaciosa para uma micro franquia, por exemplo. Que é o modelo que eu gosto mais, que é o modelo que eu mais tenho apreço, que é a micro franquia, porque você lida com o franqueado, que às vezes não tem um poder aquisitivo tão alto, então aquele é o dinheiro da vida dele, e esse franqueado normalmente se dedica muito mais ao negócio do que alguém que investe 500 mil e coloca um monte de consultores para tocar. Nesse momento eu também eu vi, poxa, é legal eu fazer conteúdo, é legal eu ensinar pessoas em como fazer isso, só que eu preciso rentabilizar isso. Não dá para mim rentabilizar simplesmente os vídeos que eu estou fazendo, não quero simplesmente vender esses vídeos de maneira assim, desorganizada. Então eu fiz um modelo de treinamento, de curso, que eu ensino passo a passo, como você lá no início descobrir se o seu negócio ele é franqueável ou não, descobrir se o seu negócio ele dá para ser feito daquela forma, se ele dá para você vender para outra pessoa aquele negócio, certo? Esse é o primeiro ponto. Esse método ele vai mostrar para você como você se tornar um bom franqueador e se isso é possível, se você está disposto a pagar o preço para se tornar um bom franqueador. E depois de passar por todo esse método, você descobrir tudo isso inicialmente, como você vai desenvolver o negócio que você já tem em uma franquia. Os passos que você precisa analisar, qual é a parte burocrática que você tem que dar atenção e conversar com o seu jurídico, com o seu contador, qual que é a parte operacional que você tem que falar com quem for responsável ou analisar realmente um processo da sua empresa, o que você vai precisar escrever do projeto, do processo que a sua empresa já faz no mercado, qual que é o produto ou serviço que ela opera e que ela entrega para o mercado, você ter tudo isso escrito para passar para o futuro franqueado, você ter o marketing que você faz hoje para a sua unidade, né, que é a unidade modelo, vai ser a unidade modelo dessa franquia, qual o tipo de marketing que você faz, qual o método de venda, como que você leva o seu produto até o cliente, porque a mesma coisa você vai precisar replicar no outro franqueado. Tudo isso, esse método ele entrega porque eu peguei tudo que eu sei sobre a franquia, tudo que eu sei como mostrar, como você modelar, você estruturar e montar uma franquia de sucesso, eu coloquei nesse método, nesse curso. E aí sim, a mesma franquia, aliás, a mesma consultoria que eu fazia para uma pessoa durante algumas horas, durante alguns dias, aquela consultoria eu coloquei em formato de vídeo através desse método e eu com isso eu consigo cobrar uma fração do valor que eu cobro na consultoria. Certo? Eu acho que vai ser muito valioso para qualquer um que assistir, para qualquer um que ter esse método disponível. Se você é dono de uma franqueadora, eu já aconselho que não aconselho que você compre um ali para cada funcionário, para eles terem acesso e estudarem. Realmente compra uma liberação, uma inscrição nesse curso. Quando eu lançar, porque eu não deixo aberto assim, porque eu dou atenção para cada turma, e aí com aquela uma inscrição você senta com todos os seus funcionários e estuda como você vender mais a sua franquia, como você crescer e tracionar muito mais o seu modelo de negócio. E aí voltando, por que eu não deixo aberto? Eu gosto de dar atenção, eu tenho outras pessoas da equipe que dão atenção a cada um que compra o curso. Então você tem uma dúvida, você manda no nosso chat a dúvida que você tem, a gente vai te responder. E se eu vender muitos cursos, eu não vou conseguir dar essa atenção pessoal ali, dar aquela atenção mais humana
para quem está precisando de ajuda, para quem tem dúvida em relação ao modelo de negócio. Por isso, eu tenho uma quantidade limite de cada turma, né, uma quantidade muito pequena ali para mim dar conta, e eu abro, de tempo em tempo, eu abro inscrição para esse curso. Esse ano, talvez, fique atento aí, eu abro inscrição em abril para esse curso. Então vai ser ali provavelmente na primeira quinzena de abril eu vou abrir as inscrições. Um pouco antes do curso, eu faço também um trabalho bem ponto a ponto, né, com o que vai ter no curso e o que eu mostro no curso. Eu tento fazer o máximo de um resumo e mostrar durante uma semana para vocês, numa live, não sei ao certo a duração, 1 ou 2 horas a live. Eu tento enxugar o curso o máximo possível e mostrar para vocês de maneira gratuita, mas somente para quem faz parte ali de uma seleta lista, que se você está assistindo esse vídeo até o final, provavelmente você já deve estar inscrito nessa lista, ou eu vou falar para você então que você se inscreva no link aonde tiver aqui, se você tiver no Facebook, no Instagram ou no YouTube, procura um link para inscrição para a Semana do Franchise, e aí você vai ter acesso a essa semana que é totalmente de graça, que eu exponho tudo o que eu sei de maneira muito resumida, claro, porque não consigo colocar em uma semana um modelo de franqueabilidade, toda uma estruturação de franqueabilidade, e aí você vai conseguir com certeza dar um up no seu negócio, ou pelo menos dar os primeiros passos aí para o seu negócio se tornar uma franquia. Bom, gente, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês por agora. Essa é a minha história, é como eu comecei, como que eu me especializei, e como vocês já viram na minha história, tudo que eu começo, eu realmente vou a fundo, eu sou profundo, eu não sou variável, pode-se dizer, em termos de aprendizado. Eu gosto de aprender algo, eu gosto de aprender até o final, o máximo possível de conhecimento. E franquia não foi diferente, eu busquei o máximo de conhecimento possível, eu busco conhecimento todos os dias, eu continuo envolvido com franqueadores, grandes franqueadoras no mercado, para eu exatamente estar sempre sendo alimentado por conhecimento de como está o mercado, de como que a ABF está lidando com a parte de franquia, de como outras franqueadoras, pequenas, médias e grandes franqueadoras estão lidando, para mim trazer para vocês aqui através de conteúdo, através, por exemplo, de uma semana do franchise, através do método que eu criei. E aí esse método, a propósito, é o expansão acelerada, e eu quero que vocês realmente aprendam como você pegar o sonho que você tem do negócio, que era empreender, que era se tornar uma empresa consolidada, você transformar esse sonho em um negócio de verdade, né? Em um negócio, que eu quero dizer, um negócio franqueável, e outras pessoas comprarem o direito de sonharem junto com você, e você tá na fila do banco, na fila de supermercado, aonde você estiver, e você ouvir falar que alguém está sabendo da sua empresa através de um franqueado, alguém está utilizando o seu serviço do outro lado do país ou do outro lado do mundo. Realmente vale a pena, isso é gratificante para você, para sua família, para os seus funcionários e principalmente para os seus franqueados. Um abraço para todo mundo, qualquer dúvida deixa no comentário aqui, que talvez o próximo vídeo que nós façamos seja sobre a sua dúvida e a dúvida de muitos outros. Valeu galera, até mais, um abraço empreendedor!